se você acha que essa palavra é só para Timóteo, ou é só para mim como pastor, ou talvez, quem sabe, no máximo para quem tem liderança, quem tem um cargo na igreja, não. Todos nós temos um chamado, ou melhor, todos nós somos chamados por Jesus, chamados para servi-lo, para atuar na obra dele e para sermos servos dele. Então você tem um chamado. Em partes, a sua vida cristã é o seu chamado. Essa é a ideia. Ser cristão é o que poderia ser uma boa definição do seu chamado. E o que sustenta isso? O que sustenta a sua vida com Deus? O seu chamado de servir a Deus na casa, no trabalho, na vizinhança, onde estivermos, né? Vamos ler comigo? Do 18 até o 20 de 1 Timóteo 1. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Ele terminou meio difícil esse texto, né? Com blasfêmia aqui, mas está falando desses homens, Himeneu e Alexandre, que nós iremos falar daqui a pouco. Timóteo, ao que tudo indica, era muito jovem e ele se encontrava com medo ou com receio do trabalho que ele tinha nas mãos. E que trabalho? Além do ministério de liderança da igreja, ainda jovem, em um contexto de perseguição. Se pensar que ele está lá em Éfeso, é onde as pessoas queimaram os livros de magia. Lembra disso lá em Atos? Queimaram os livros de magia. Mas aí um ourives fez uma coisa contra o apóstolo Paulo lá, e todo mundo ficou revoltado, porque ia acabar a adoração com a deusa Diana, e aí a deusa Diana ia cair, e aí os ourives iam perder de vender estátua da deusa Diana, perder dinheiro, e foi um negócio maluco, absurdo, e quase que mataram o Paulo ali, até que alguém foi lá e deu uma segurada, né, nos ânimos. E Timóteo é pastor nessa cidade, né? Então que dificuldade, que complicação. Mas ele é um servo de Deus, chamado por Deus para ficar firme, para buscar o Senhor. É provável que eu e você não estejamos na situação de Timóteo, ou na situação de pessoas que foram perseguidas por amor a Jesus. Na semana retrasada eu tive a oportunidade de ver, né, eu e alguns irmãos aqui da igreja, ver um pastor que foi perseguido por causa do evangelho. Ele trabalhava ajudando a igreja perseguida, e nessa ajuda ele foi para o Sudão, se não me engano, e lá ele foi preso. Ele foi preso, ele é da República Tcheca e viajava, né, foi preso no Sudão e ficou preso com 5 homens do Estado Islâmico. Lá no Sudão, eu acho que foi o Sudão, eles também são contra o radicalismo islâmico, e prenderam justo esse pastor cristão, obviamente, junto com esses 5 homens do Estado Islâmico. Ele ficou ali vários meses preso junto com eles, apanhando. E quando você ouve um testemunho desse, você fala assim: gente, eu sou um vermezinho, eu sou um besourinho no reino. Porque esses homens que realmente estão sofrendo por amor a Jesus. E aí ele deu testemunho e mostrou a foto de pastores na Eritreia, que estão presos há 20 anos por causa do evangelho. 20 anos. E o único crime é pregar e confessar o nome de Jesus. A gente fala, gente, 20 anos, né? Parece que esses são os verdadeiros super-homens da fé cristã. E de fato, se comparar a gente é meio fraquinho mesmo, né? Mas as dificuldades que Timóteo enfrentou, que esse pastor enfrentou, que esses pastores presos na Eritreia enfrentaram, claro que foram muito grandes, mas você e eu temos as nossas dificuldades. Você e eu temos os nossos desafios de seguir Jesus. Diferentes, creio eu, que menores do que esses, mas ainda assim necessários de serem enfrentados. E se você, nesses desafios, você que serve a Jesus, já pensou em desistir, eu vou te fazer como uma pergunta: o que sustentou teu chamado? O que sustentou tua vida cristã? O apóstolo Paulo, relembrando Timóteo, vai falar aqui no verso 18: eu te dou esse mandamento, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. A primeira coisa que sustenta o chamado eu chamaria da revelação de Deus, da revelação ou da ação de Deus. Foram as profecias, como está sendo dito aqui acerca de Timóteo, que levaram ele para o chamado. Houve profecia. A gente que é meio tradicional, a gente fica estranhando isso, né? Nossa, mas foi profetizado. É o que Paulo está falando.
Alguém falou para Paulo, para Timóteo, que ele, no nome de Jesus, seria um pastor, um bispo. E ele assim o foi. Eu conheci um pastor amigo meu, eu na verdade fui muito amigo dos seus filhos na minha adolescência, pastor da Só o Senhor é Deus. E ele disse que ele era criança, eles todos da família dele não eram crentes, inclusive não gostavam de crente, mas ele passava junto com seus irmãos numa filinha, dentro de uma casa para cortar caminho, de um quintal assim, né, de uma casa de uma senhora idosa que era crente. Eles todos tinham medo dela. E eles passavam no quintal para cortar caminho, criança, né? E na filinha de irmãos. E ele disse que essa mulher, de muita oração, apontou no meio de vários irmãos, ele estava no meio, nem no começo nem no final, apontou e falou: Deus está me falando que você vai ser pastor um dia. E eles saíram correndo, né? Tá louco? Mulher doida? E ele não se converteu e virou pastor? Olha que coisa absurda que Deus faz, né? Não sei se foi assim com Timóteo, né? Mas Deus ainda faz isso. Agora, provavelmente, comigo não foi, com você provavelmente, não foi uma profecia deste modo, tudo bem. Mas é a revelação de Deus, a ação de Deus é que sustenta o chamado. É porque Deus agiu, porque Ele fez que você veio até Ele. Por causa disso. Porque Ele fez que você teve o desejo de trabalhar na igreja. E é Ele que continua sustentando. Lembra quando Jesus vai falar com Pedro? Pedro é o primeiro pastor, tá? O primeiro pastor que ouve. Por quê? Porque é Jesus mesmo, depois que ressuscita, vai falar com Pedro. E vai chamá-lo ao pastorado. Literalmente, porque ele fala assim: apacenta as minhas ovelhas. É um pastor que faz isso. Qual que é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas? Percebe? É na revelação de Deus, na relação com Jesus, que um chamado se inicia. E é aí que o chamado continua também. Se foi com Jesus que começou a sua vida cristã, é com Jesus que ela vai continuar. O apóstolo Paulo olha para os Gálatas, chama eles de insensatos em Gálatas 3. Insensatos, vocês começaram no espírito, mas querem terminar na carne. Começaram na relação com Deus, eu diria, e querem terminar em ações humanas, né? O que essa revelação de Deus, que chamou Timóteo para o Evangelho, lhe deu? Olha só, a revelação de Deus constrói uma família, uma relação familiar. Paulo está dizendo: eu te dou esse mandamento, meu filho Timóteo. Ele considerava Timóteo seu filho. E nós sabemos, pela história bíblica, que Timóteo era filho de uma mãe cristã e neto de uma mulher cristã, as duas servas de Deus, Eunice e Lloyd, mas era filho de um pai grego. E isso, na Bíblia, quer dizer que o seu pai não era um servo de Deus, não servia a Deus. Com muitos foi assim. E Paulo, sabemos que ele não tinha filho. Mas olha só como Deus faz. Ele pega o filho do pai que não é crente, que talvez não entende ele, e pega o apóstolo que não tem filho, e traz numa relação familiar, de uma espécie de paternidade, não essas paternidades mal construídas, aí mal costuradas, mas realmente profunda, com uma intimidade de um para com o outro, a ponto dele dar um mandamento, e o mandamento é para continuar firme, né? Quando Deus nos chama, e Ele nos chama pela ação, pela revelação, pela palavra dEle, Ele vai construindo em nós uma relação de família. Isso é maravilhoso. Depois que nós ouvimos a voz de Deus, Ele tem um mundo para nós dentro do Evangelho. Quando você, talvez já tenha acontecido isso com você, quando você não era crente, que você viu alguém se converter, alguém para o Evangelho, seja um parente, um amigo, um vizinho. Aí você fala assim: esse cara ficou doido, agora é só a igreja, só a igreja. Já não sei se já aconteceu com você, de ver isso, ou de alguém falar sobre você. Mas é porque quem está de fora não entende. Quando você entra no Evangelho, Jesus mesmo diz que a gente ganha pai, mãe, irmão, e centenas de vezes. Isso não quer dizer que você vai ter lá no nome de papel passado, né? Pai, não precisa nem chamar de pai, não é essa a ideia, aliás. Mas é porque dentro do Evangelho, a partir da ação de Deus, Ele nos cria, constrói em nós uma família. Essa revelação de Deus, que dá uma família, ela é feita por meio da ação do Espírito Santo. Novamente, houve aqui profecias. Nem todo mundo é chamado por uma profecia mirabolante, mas também a gente não deve ignorar esse fato. Como que Deus nos chama? Bom, Ele nos chama falando ao nosso coração, de diversas formas. Quer ver, para alguns, Deus dá um incômodo muito grande. Isso tanto para se converter, como
para trabalhar para Deus em alguma vocação específica. A pessoa começa a ficar incomodada e fala assim, mas Deus, por que isso aqui não acontece? Senhor, e aquilo ali? Deus começa a nos chamar para algo. Às vezes a gente até fica incomodado na igreja. E a gente olha para a igreja e fala assim, mas não tem tal coisa que devia ter. Deus está incomodando para que aquele negócio seja digerido no seu coração e para que isso possa vir à tona através do seu ministério, do seu trabalho. Mas tudo isso, mesmo que não seja uma profecia, tá? É a ação do Espírito Santo de Deus. É Deus quem vai fazendo, seja por profecia, por aconselhamento, por incômodo no coração, mas sempre é o Espírito Santo que está conduzindo, que está trabalhando. Se você está sendo chamado ou empurrado, impulsionado no seu coração, ouça essa voz, viu? Ouça essa voz para ouvir o Evangelho de Jesus. Filipe, quando estava pregando o Evangelho lá em Samaria, o Espírito falou a ele para ele ir para o deserto. E ele vai para o deserto, ele sai da cidade grande, onde ele estava fazendo um monte de milagre, estava sendo aplaudido, e vai lá para o deserto, fica lá. Lá ele prega apenas e tão somente para um homem, um eunuco, mas era o servo da rainha da Etiópia, e provavelmente é por causa desse homem que toda a Etiópia se tornou cristã, antes mesmo da Europa se tornar cristã. Porque um homem foi sensível e ouviu, Senhor, mas eu vou sair aqui da metrópole, que era Samaria, e vou lá para o deserto, mas o Senhor incomodou, ele ouviu e Deus usou ele. Então, isso acontece por direção do Espírito, e a revelação de Deus, que chama a gente, que nos sustenta, é ela que dá a direção. Olha só, Paulo está falando aqui, por causa dessa revelação, das profecias, milite por elas a boa milícia. Eu sei que essa tradução minha é um pouco estranha, né? Mas é lute, se esforce. Por que nós estamos servindo? Por que a gente está buscando a Deus? E não aplique isso apenas à igreja, tá? Ao trabalhar aqui dentro. Mas por que você serve a Deus na sua casa? Ou por que você se mantém como um servo de Deus? Nessa linguagem aqui, por que você milita a boa milícia da fé? Por quê? O que sustenta um chamado não é o sucesso dele. E muitos estão caindo ou desanimando por causa disso. Porque está falando assim, eu estou pregando, mas o povo não está se convertendo. Isso é verdade, o povo tem coração duro. Desde antes de Jesus. Estamos fazendo, mas não está tendo retorno. Não é a grandeza, não é a repercussão, não é o sucesso. O que sustenta um chamado não são as confirmações dos outros, no sentido de ter aplausos, tapinha nas costas, nem mesmo os milagres, nem mesmo os milagres. Tem muita gente que viu o milagre de Jesus e não seguiu a ele. Percebe? Então não é sobre isso que nós estamos falando. Milagre é muito bom, eu quero muito milagre. Mas eu tenho certeza, irmãos, que se saísse alguém curando aqui um monte de gente, nem todo mundo ia se converter. Iam achar que é um milagreiro, que é um bambambam, ok, vamos lá, mas deixa esse negócio de se converter de lado, que a gente só quer a parte do milagre. Não. O que sustenta o chamado de verdade é aquilo que Deus falou ao nos chamar. É aquilo que Deus falou quando Ele incendiou o nosso coração. Lembra, Timóteo, das profecias? Lute por elas. O que isso quer dizer? Continue firme por aquilo que Deus te falou lá no início. Não retrocede em relação a isso. Que coisa maravilhosa, gente. O que Deus falou para você? O que Deus já falou? É isso que sustenta o teu chamado. É a voz de Deus, não é a pedrada do mundo. Ou a falta de pedrada, porque a gente cai por pedrada e cai por aplauso, né? A gente é bom de queda, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente é bom, desanima quando vai bem ou quando vai mal. O que Deus falou ao seu coração? Quando uma igreja inteira estava sendo condenada por Deus. Olha o detalhe, inclusive a igreja de Éfeso, tá? Lá em Apocalipse. Jesus estava condenando a igreja de Éfeso. Não sei se em Apocalipse ainda ela era pastoreada por Timóteo. Eu não fiz essa jogada cronológica aqui, mas Apocalipse foi bem depois escrito do que 1 Timóteo. Mas aquela igreja tinha uma condenação. Sabe o que era a condenação? Ela estava com um problema no chamado dela. Deixou o primeiro amor. E aí Jesus fala por meio do apóstolo Paulo na revelação de Apocalipse, volte às primeiras obras. Volte lá onde Deus te falou. Volte lá quando tudo era mais simples. Busque ao Senhor. Porque quando a gente começa a buscar o Senhor,
Não é por causa do aplauso, não é por causa da grandeza, é por causa do Senhor a quem amamos. Talvez você tenha se esquecido, mas é por isso que você começou a vir na igreja. Ou é por isso que você ficou. Talvez você veio na igreja por causa de namorada acontece também, não vou te condenar, tá? Mas você ficou por causa de Jesus, tá? É pelo que ele falou ao seu coração. Milite por isso a boa milícia da fé. O que sustenta o chamado? Lembrar que foi Deus que nos chamou. Lembrar que a revelação dele é quem acendeu o fogo. Não esquece disso. Que é só nele que o fogo vai se manter, gente. Então, às vezes, a gente está desanimado, a gente está assim abatido. Aí, sabe quando você vai no médico e o médico fala assim, vamos fazer um exame de sangue. Aí a vitamina está baixa, o ferro está ruim. Aí ele fala assim, e você está comendo bem? Não, doutor, só estou comendo salgadinho. E você está se exercitando? Não, doutor, faz uns 3 anos que eu não me exercito. Tem alguns médicos que são bem tranquilos, né? Só falta bater no paciente. Às vezes a gente está assim. Nossa, mas estou num desânimo, nada mais serve para mim. Está orando? Está lendo a Bíblia? Está buscando a Deus? Está fazendo a vitamina B, a vitamina O, que é a Bíblia e a oração? Mas isso é tão básico, é verdade. O básico tem que ser bem feito, para que a gente lembre disso. Teve um pastor, certa vez, que ele tinha vários pastores auxiliares, e veio um dos pastores auxiliares dele falar assim, pastor, não dá mais. Esse povo, eu não sei se ele trabalhava com jovens, ou com pequenos grupos, algum ministério específico, falou, não dá mais não. Não, para mim não chega. Eu não aguento mais, é muito coisa para fazer, muito problema, aí a gente chama, o povo não vai, não faz. Aí esse pastor auxiliar falou para ele assim, eu vou deixar o ministério, pastor. O pastor falou, tudo bem, pode deixar. Só 2 semanas, só dá 2 semanas que eu vou te fazer um desafio. E de fato, isso aconteceu mesmo. Qual que é o desafio? Passa essas 2 semanas, todos os dias, você vai orar e ler a Bíblia. Todos, não importa, você está cheio de atividade. Você vai começar o dia orando e lendo a Bíblia. Passou as 2 semanas, o rapaz não veio falar com ele, passou mais um tempinho, ele deixou mais um tempo. Aí ele chamou, esse pastor falou, ei, você não ia deixar o ministério? Aí ele, não, deixa para lá, rapaz. Não, até tinha me esquecido que eu falei isso com você. Olha isso. Às vezes, gente, falta vitamina, falta estar próximo de Jesus. Tá? Lembra de olhar para Jesus quando você estiver desanimado, ou quando você achar que aquilo que Jesus falou no seu coração já está se apagando. A segunda coisa que sustenta um chamado, primeiro é a revelação e a relação com Deus. A segunda, no verso 19, que está muito conectado a isso, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual, ou seja, rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Sabe o que sustenta um chamado, uma vida com Deus? Uma vida aprovada. E não há como fazer menos caso disso, uma vida aprovada. A revelação de Deus, como nós vimos, é dada por meio do Espírito, mas está entrelaçado com uma coisa, sabe com o quê? Com a minha obediência, com a sua obediência, com uma vida aprovada. Timóteo ouviu algumas vezes alguns conselhos de Paulo. Seja você um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Como que ele faz isso? Manejando bem a palavra de Deus. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Vários outros conselhos, para quê? Para que ele tenha uma vida aprovada. Porque uma vida aprovada, primeiro, faz conservar o chamado. Todas as coisas tendem à deterioração. Todas as coisas. Você compra um negócio novo, você deixa lá no vento e quando você vê está enferrujado. Tudo, mas não só coisas. Relacionamentos também tendem à deterioração. É isso. Tem uma história, eu espero que seja fictícia essa, né? Que tinha um homem já mais de 30 anos casado que nunca mais tinha falado que amava a mulher dele. Aí foram perguntar, rapaz, sua mulher está reclamando, você nunca mais falou que ama ela? Aí ele falou assim, quando nós casamos eu falei que amava. Se mudar alguma coisa eu aviso. Olha só, não faça isso. Você que é casado, tá bom? É para falar todo dia que ama. Mas é engraçado porque, obviamente, não está bom. O relacionamento tem que ser investido para estar bem, para estar se renovando. Assim é o nosso chamado. Nós ouvimos. E no começo, nós estamos naquela corrida de 100 metros. Mas a coisa vai diminuindo, né? Aquilo que começamos bem pode terminar mal. O desafio da fé cristã, além de crescer, é conservar. Eu digo que ser crente é igual estar numa escada rolante. Se você ficar parado, você regride.
Você tem que estar sempre caminhando, você tem que estar sempre buscando a Deus, tá? O que conserva o chamado, então, é uma vida aprovada. Ou, dizendo nesse texto aqui, conservar a fé e a boa consciência conserva o chamado de Deus. Por quê? Eu posso te dizer que muitos desistem por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa de coisinhas que não foram limpas, que não foram transformadas e que começaram a criar muito problema. Vira e mexe, tem pessoas que passam aqui na rua pedindo comida para a gente. E algumas vezes, alguns desses que estão na rua já foram crentes. E aí eles normalmente falam para mim assim, olha, eu já fui crente, mas a igreja é muito ruim. A maioria, assim, todos que são crentes normalmente falam isso para mim, né? Não, mas na igreja só tem hipócrita e tal. E quase que eu falo assim, não, mas vem que cabe mais um, não tem problema. Mas na virada de ano, nessa virada de ano, tinha um senhor ali, inclusive com o nome do meu pai, do meu irmão, Demétrio, e ele sentado ali na frente, ele falou assim, pediu uma comida, né? A gente estava aqui jantando, ceando, e ele falou assim, eu já fui pastor, mas sabe por que eu saí, que eu deixei de ser pastor? E aí eu imaginei o quê? Que ele ia falar, porque a igreja é hipócrita, porque não sei o que lá e tal, o que eu já estava aguardando. Ele falou assim, eu deixei de ser pastor por causa dos meus pecados escondidos. Eu falei, nossa, que cara sincero, gente. Ele falou, eu fui escondendo coisas, depois que veio à tona, não aguentei. E é uma boa ilustração para que um chamado para ser sustentado, uma vida com Deus, é sustentada pela ação de Deus, mas pela nossa vida aprovada. Paulo está falando a Timóteo, conserva a fé e a boa consciência. Então, uma vida aprovada, ela tem a fé conservada. O que é isso? A fé tem a ver, obviamente, com a relação com Deus. Como conservar essa fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pelas práticas das disciplinas espirituais, como eu falei, oração, leitura da palavra, jejum, quietude ou solitude. Está sempre conversando com alguém, isso é uma disciplina espiritual. Quer ver uma disciplina espiritual muito boa? Vir aos cultos. O congregar também é exercitar-se na fé. Você está junto com seus irmãos, está ouvindo uma palavra, cantando, isso também é um exercício espiritual. Cuidado com o tempo, com aquilo que Deus nos deu, enfim. Ter a fé conservada diz respeito a isso. Lidar com as crises que nós passamos a respeito de Deus, a respeito da vida, a respeito do mundo. Lute pela sua fé, lute para conservá-la. Eu quero dizer que com certeza você vai ter crises de fé, mas lute no Senhor, e se precisar conversar, converse comigo, converse com alguém, para que você possa conservar de fato a sua fé. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, o semeador sai a semear e tem alguns solos. Um solo que a semente cai é cheio de espinhos. E os espinhos que sufocam a semente são as preocupações da vida. Não são só coisas ruins, mas são coisas que atrapalham a gente. Depois ela cai em terreno pedregoso e a semente não consegue ir para o fundo. E aquelas pedras, elas são os problemas. E de fato, problemas também nos atrapalham. Nós podemos perder a nossa fé ou não conservar a fé de várias maneiras. E no texto, nesse próprio livro de 1 Timóteo, tem alguns exemplos ou algumas dicas de como conservar a fé. Eu vou apenas citar alguns, mas no capítulo 2, de 1 a 4, fala para orar. Antes de tudo, peço que façam orações, intercessões, ações de graça. Ore para que você conserve a fé. No capítulo 4, a partir do verso 1, fala que o Espírito diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a enganadores e a doutrina de demônios. Então, conservar a fé tem a ver com um equilíbrio bíblico também. Bíblico. Vira e mexe, tem uma heresia ou outra que surge por aí e as pessoas ficam tão, com tanta vontade de experimentar a heresia. Cuidado, vai para a palavra de Deus. Isso vai fazer com que a sua fé permaneça. No 4 também de 1 Timóteo 6 e 7, fala que tem que manter a fé e a boa doutrina e rejeitar fábulas profanas, mas exercitar a si mesmo na piedade. O que é exercitar-se na piedade? É buscar a Deus. Se você ler tudo nas Escrituras, ter uma vida de oração, passar a ter uma vida que busca a Deus, a sua fé vai se tornando conservada
Por quê? Não é porque ela não vai sofrer rachaduras, mas porque essas rachaduras farão com que ela fique mais firme ainda. Mais firme ainda. Eu lembro que eu tenho um primo, mas que há muito tempo atrás ele era um fisiculturista. Sabe o fisiculturista, aqueles bombadão? Ele fazia bastante exercício de academia e ele estava me explicando como que o músculo crescia. Ele estudava isso, né? Inclusive fez educação física. E ele diz que o músculo cresce por meio de pequenas rasgaduras que acontecem. Então você vai lá na academia, você que vai bastante, né? Eu não vou muito, mas é você que vai. Você puxa lá o negócio, o halteres, eu acho que é assim que fala, né? E o seu músculo ele dá uma pequena, micro rasgadinha e depois ele vai se consertando, vai crescendo. É assim que ele vai crescer, o músculo vai crescer. Talvez seja uma boa tradução para exercitar-se na piedade. Inclusive, ele tá conectando aqui, ó. O exercício corporal para pouco se aproveita. É para pouco, mas se aproveita para cuidar da saúde. Mas você exercita-se na piedade. Como assim? Nesse exercício, nessas pequenas fissuras, pequenas rachadurinhas, que você permanece firme, a sua fé vai se conservando. Tanto é que, passados alguns anos, tem alguns irmãos aí que são os verdadeiros musculosos da fé. Você fala, gente, como que não se abate com tudo isso acontecendo? Ele exercitou tanto na piedade que a fé dele está conservada. Não é verdade? Às vezes eu converso com alguns pastores já bem mais experientes, falo, rapaz, que esses problemas que você passou, não, mas foi tranquilo, eu estava em oração. É um camarada muito exercitado na fé. Essa é a ideia. Como que a gente, então, mantém uma vida aprovada por Deus para sustentar o chamado à vida com Deus? Conservando a fé, buscando a Deus. Mas tem uma outra coisa, tá? Que é o quê? É uma boa consciência. Conserva a fé e a boa consciência. Isso está na vida aprovada. Porque se a fé tem a ver com a nossa relação com Deus, a boa consciência tem a ver com a nossa vida ética, com a vida moral. Essa parte também precisa ser conectada a nós. Buscar a Deus deve estar ligado a uma vida de integridade. Ou seja, falar e viver. Está conectado o que você diz com o que você vive. Deixar qualquer uma dessas coisas de lado, a fé ou a boa consciência, é como tirar a asa de um avião. Como então conservar a boa consciência? Como ter uma consciência limpa? Alguém já disse que o melhor travesseiro é a consciência limpa, né? É o mais tranquilo. Como? A palavra de Deus vai nos ensinar que para ter uma consciência limpa, você precisa confessar seus pecados. Primeiro a Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar toda injustiça. 1 João 9. Então confesse a Ele, porque Ele pode perdoar. Mas você também tem que confessar ao seu irmão, se for necessário. Tiago 5, 16, 17, por ali fala, confesse as vossas culpas uns aos outros. Aí estamos falando de culpas, confesse. Se você tem algo, não deixe que essa culpa torne você numa má consciência. Porque isso vai atrapalhar o seu chamado e a sua vida com Deus. E quantos com pecados ocultos, como aquele rapaz, que perderam a fé por causa disso. Porque começou não tendo mais uma boa consciência. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é viver a prática do perdão. Se nós vamos acumulando mágoas, isso se torna uma raiz de amargura. E quantos já deixaram a fé? Porque a sua consciência não estava mais boa, mas estava amargurada. Então o perdão ajuda a tratar isso. Outra coisa, a análise sobre os padrões bíblicos. No texto de 1 Timóteo também nós temos alguns exemplos disso. E eu também não vou ler todos, mas exemplos de conservar uma boa consciência. Por exemplo, no relacionamento conjugal, Timóteo 2, de 8 a 15, fala sobre os maridos e as esposas. E isso faz, com certeza, que não haja boa consciência. Quando você está mal com a sua esposa, quando você está mal com o seu marido, quando você está tratando mal, quando você está brigando, quando tem algum problema, a consciência não pode estar boa. Até se você estiver mal ou por culpa sua, né, nesse sentido. Se você fez algo, não se arrependeu, você fala assim, eu estou de boa, tem algum problema aí. Que eu espero que o Espírito Santo esteja te incomodando, caso você esteja devendo algo nesse sentido, né, na relação conjugal. Outra coisa é ter uma vida fiel ao ministério, ou uma vida ministerialmente fiel. Lá em 1 Timóteo 3, e nós vamos chegar uma hora lá, fala sobre os bispos, os líderes de modo geral, e veja uma lista completa, que ele tem que ser sóbrio, honesto, vigilante, e um monte de coisa a mais. E isso é ter uma boa consciência. No 4:11, Paulo fala para Timóteo assim,
Você, 4:11 não, errei aqui. Você torna-te padrão para os fiéis. Ninguém despreze a sua mocidade. 4:12. Torna-te padrão para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O que isso quer dizer? Mantenha uma boa consciência. Torna-te padrão. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que tropeçou na fé. Ele tinha até uma fé conservada, de certa maneira, até buscava Deus, mas ele foi deixando com que a sua consciência fosse acumulando um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim. Toma cuidado, e tem vários outros conselhos aqui, mas toma cuidado como você trata as pessoas do sexo oposto. Toma cuidado como você trata o dinheiro. Toma cuidado com como você trata as mágoas e as angústias que estão no seu coração, as suas paixões, seus desejos, sejam eles quais forem. Porque isso pode ir acumulando, dependendo do que acontecer. E a sua consciência não sendo mais boa, logo você pode naufragar na fé. E aí, com isso, eu tenho já o terceiro tópico aqui, um exemplo de fracasso do chamado, que é o verso 20. Alguns naufragaram na fé, entre esses foram Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre. Se nós estamos falando do que sustenta um chamado, eu pergunto para você assim, o que faz um chamado ser insustentável? O que faz com que naquele bote que nós estamos nadando no mar da fé, venha um furo e não tenha o que resolver? O que acontece, né? Lembre, o que sustenta um chamado é a revelação de Deus por parte dele, de nós lembrarmos disso, e a nossa vida aprovada. Mas o que acontece para que um chamado fracasse? Começa com um naufrágio na fé. Sabe, gente, aqui está dito no verso 19, eles fizeram um naufrágio na fé. Não é sobre os outros, não é sobre o que aconteceu a partir dos outros, mas é sobre a minha relação com Deus. A verdade é que estes homens, Himeneu e Alexandre, serve isso para todos nós como um aviso. Não foi antes deles deixar a igreja, deixar o ministério, deixar o chamado, foi a fé deles que foi atingida. Veja, é dito aqui que eles naufragaram na fé, na fé. Esse é um problema. Cuide e conserve a sua fé, a sua busca em Deus. E tem uma conexão aqui, porque é dito conservando a fé e a boa consciência e rejeitando ela, rejeitando o quê? Rejeitando essa boa consciência, eles naufragaram na fé. Essa é a ideia. Quando você rejeita uma boa consciência, você começa a naufragar na fé. Vou falar de outra forma. Quando você começa a não ligar para a sua vida moral, para a sua vida de integridade, a sua fé está com perigo, está com problema. Essa é a verdade. Não é só, vamos dizer assim, a parte que nós chamamos de espiritual. Tem gente que acha que dá para dividir, né? O espiritual com o normal, com o que é humano, não. Se na sua vida moral, se na sua vida íntegra você não é íntegro, a sua fé estará com problemas. Saiba disso. Então o que eu devo fazer? Faz o básico. Lida com a sua consciência. Paga as contas, cuida da família, pede perdão, confessa pecado, não minta mais. Se mentiu, fala que era mentira e que agora você vai sofrer as consequências. Por quê? Porque se você não lutar para ter uma boa consciência, isso vai fazer com que você naufrague na fé. Isso serve para você e serve para mim também. Cuide, viu? Não espere uma coisa começar a virar sinal vermelho. Cuide com sinal amarelo. Tem local que, como nós ouvimos hoje de manhã, a irmã Sônia citou o texto, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Convém. Tem coisa que é sinal amarelo e já não serve para você que é crente. Para Timóteo era assim. Paulo fala para Timóteo, né? Outros fazem coisas, mas tu, porém, Timóteo, e essa frase ficou famosa, tu, porém. É assim, você não. Lembra do que sua mãe falava? Que você não é todo mundo? É bem assim. Tu, porém, não pode. Ah, mas não tem problema. Tá, o sinal está amarelo. Então você desliga o celular, desliga a televisão, acaba com aquela amizade, acaba com aquela conversa. Organiza suas contas, faz outra coisa. Vai procurar trabalho em outro lugar, porque se o sinal está amarelo, você está começando a ter problema com a sua consciência. E facilmente nós naufragamos na fé quando a gente deixa o sinal amarelo ficar batendo, ficar batendo. É assim que eles começaram. Rejeitaram a boa consciência. Então, para que você não seja um dos que enfileiram aí os que deixaram a fé, como Himeneu e Alexandre,
Conserta o que precisa ser consertado diante de Deus, para que daqui a pouco você não comece a dizer assim, a culpa é da igreja, a culpa é dos outros, a culpa é... Verdade, tem muita gente que pode te apozinhar, pode pisar no teu calo, é verdade. Mas, gente, quantas vezes já não pisaram no teu calo? Não é verdade? Quantas vezes já não fizeram coisa para você e você está firme com Deus? Então o problema não é isso, em primeiro lugar. Pode ser um problema, pode ser tratado, tudo bem. Mas para naufragar na fé, o problema é a minha fé. E a minha fé, ela não é atacada pelos outros em primeiro lugar. Ela é atacada pela falta da boa consciência. Lembra disso, se o sinal está amarelo, você vai lá e conserta, antes que vire vermelho. Para que isso não atrapalhe a sua vida com Deus. E esse fracasso, ele passa para blasfêmia. Eles foram entregues a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Apesar da blasfêmia escandalizar a igreja, aqui é um sério problema. A blasfêmia sempre tem a ver com Deus. Veja, eles começaram rejeitando a boa consciência. Coisa pouca, talvez, né? E aquilo foi crescendo, o sinal amarelo virou vermelho. Então eles naufragaram na fé. Mas Paulo está dizendo que eles blasfemaram. Porque esse caminho de se afastar, esse caminho do seu chamado começar a naufragar, ele vai chegar numa hora que você vai dizer até sobre Deus. Ah, não, mas a culpa é de Deus. Deus não serve mais para mim. Irmãos, com temor no coração, mas provavelmente você conhece alguém que passou por esse caminho. E que você não passe por ele. Que começou colocando a culpa nos outros, começou naufragando na fé, começou fazendo maracutaia, coisa errada, quando vê nem Deus servia para ele. Esse é o caminho. Que não seja assim comigo, que não seja assim com você. Essa é a ideia. Depois que você desconsidera Deus, você desconsidera tudo. Até o Alexandre ali, que depois é chamado de latoeiro, que trabalhava com algum tipo de metalúrgica, ou algo desse tipo na época, ele causou muitos males para Paulo. E para finalizar, nós temos a última coisa desse fracasso aqui, é que é uma disciplina, uma necessária disciplina. Existe esperança para Himeneu e Alexandre? Esses dois homens que estão aqui, existe esperança para eles? Talvez eu e você, vamos dizer assim, se a gente tivesse envolvido aquele furdunço todo ali, imagina, gente, Paulo estava preso, ele estava atrapalhando Paulo, não era pouca coisa. Mas existe uma esperança, e a esperança é a disciplina transformadora de Deus. É isso que Paulo está evocando aqui, que eu termino com isso aqui. Ele diz assim, olha a coisa difícil aqui, esse é o tipo de texto que dá trabalho de pregar, né? Eu entreguei a Satanás. É o apóstolo Paulo, pregador do evangelho, o maior missionário, teólogo, pastor de todos os tempos, pelo menos, né, não comparado a Jesus, mas ele entregou o cara para Satanás? Como assim? Sabe o que é? Essa é uma disciplina bíblica e é a última das disciplinas. Quando nós, até para eu me tornar pastor, passo por um concílio, mas todos nós podemos estudar isso, existem as disciplinas dentro da igreja. A primeira delas é a disciplina exortativa, que inclusive é o que está acontecendo aqui agora. Quando a gente lê uma palavra de Deus que nos corrige, isso é uma exortação. Então, se a gente ouve e já é corrigido, amém, a disciplina exortativa valeu. Depois tem a disciplina corretiva, que aí se tem algum problema, aí sim, depois de ser conversado, você tem que ser retirado do que você está fazendo, para ficar algum tempo parado, para você entender e voltar a andar no evangelho. E na nossa igreja, na denominação batista, não sei como que é com os outros, existe uma terceira disciplina que chama cirúrgica. Bom, eu particularmente nunca vi acontecer, eu sei que acontece. A pessoa permanece no pecado e ela é retirada da igreja. Não é porque mudou, que foi para outra igreja, não. É porque permaneceu no pecado a tal ponto que a igreja tem a possibilidade de dizer assim, fulano está excluído porque ele continua em pecado. É dureza, hein? É assim, como eu disse, poucas vezes acontece, mas isso está possível de acontecer. Mas Paulo está falando de uma quarta disciplina, mais profunda ainda, que essa nós não temos coragem de fazer. Não dá nem para estar no estatuto da igreja, senão vira um processo tão terrível, irmãos. Sabe o que é? Entregou a Satanás. E aí a gente tem que entender isso com outro texto da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5. Tem um homem lá que ele se deitou com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. E este homem, ele estava sendo aplaudido pela igreja. A igreja estava falando assim, que bênção, nós somos tão espirituais que nem ligamos para isso.
Paulo fala, vocês não cresceram, vocês estão inchados. E aí, nesse contexto, Paulo fala também, entregue para Satanás. Por quê? Para que, apesar do corpo ter problemas, o espírito vai ser salvo. A ideia aqui, como toda disciplina, é dar um chacoalhão espiritual. Um chacoalhão. Tem coisa que uma chacoalhadinha já resolve, não é verdade? Fulano está indo para o lado assim, você, opa, beleza. Mas tem coisa que tem que ser aquele desfibrilador. Já ouviu falar? Essa disciplina aqui é o desfibrilador, aquele choque que dá tudo. Se você pegar esse desfibrilador e for andar na rua, falar assim, ô fulano, deixa eu dar um choquinho aqui brincando, você vai ser processado, você vai ser preso, porque isso não se faz. Mas se o fulano está lá caído na rua, deu um problema, um infarto, glória a Deus, você tem um desfibrilador que você vai lá e vai dar um choque, a pessoa vai reviver. Essa disciplina aqui é o desfibrilador espiritual. Para que aprendam, veja a disciplina, para que aprenda a não blasfemar. Ainda há uma esperança de Deus para eles, desde que eles entendam que isso é uma disciplina de Deus. Gente, esse é o último passo, O que sustenta o chamado? E ele está vindo, está mostrando para Timóteo, está dando um exemplo terrível, até o final, de gente que blasfemou, e tem uma pequena esperança. Que eles consigam entender que mesmo quando entregues para Satanás, no sentido de realmente ser excluídos da comunhão com Deus, essa é a ideia aqui, eles caiam em si, percebam que estão em pecado, percebam que essa vida de Mineu e Alexandre não deveria ser vivida por eles tinham que se converter. Que eu e você, se a gente for disciplinado por Deus, que a gente haja como filho, mesmo se você chegou a blasfemar de alguma maneira, que se você tomar um choque de Deus aí, que você acorde, tá? A palavra diz, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te. Não permanece entre os mortos. Se Deus te der um chacoalhão, aceita o chacoalhão de Deus. Não se revolta contra Ele, para que você volte para o Evangelho, para que o seu chamado não naufrague totalmente na fé. Por mais necessário ou incômodo que é isso, né? É necessário ouvir. Então, se você está olhando para o lado, se está sinal vermelho, se está sinal amarelo, se já bateu o carro, depois você passou o sinal vermelho, não importa. Mas venha e se arrependa. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós estamos olhando para o lado, quando o nosso chamado está naufragando, a gente faz um monte de coisa. Um monte de coisa. E só tem uma coisa que você pode produzir que transformará a sua vida com Deus. Se você está assim, em um pecado, escondendo alguma coisa, querendo fugir da presença de Deus. Não é produzir desculpas, como às vezes a gente produz. Não é produzir discursos. Não é produzir culpa nos outros. A única coisa que eu e você podemos produzir neste momento são lágrimas. Porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Então essa palavra serve para quem está voando no chamado. Continua firme, lembra que é de Deus, que começou com Ele. Mas para quem está aqui, talvez, até desviado. Veio no culto, mas o coração está desviado. Lembra que foi o Senhor que te chamou. Chore na presença de Deus se for necessário, porque ainda há esperança. Porque Deus ainda pode transformar a sua vida e sustentar o seu chamado. O que sustenta o chamado então? O agir de Deus. Uma vida aprovada em obediência. E por final, se necessário, a disciplina de Deus. Mas que, independente de qual lado, em qual momento você esteja, que você ouça que aquilo que começou a ser produzido pelo Espírito no seu coração deve continuar. Tira tudo aquilo que te atrapalha, para que você corra essa corrida espiritual levemente. Eu quero orar com você. Já vou chamar o grupo de louvor, pode vir à frente. Nós vamos cantar daqui a pouco. Quero orar com você. E quero te desafiar a voltar o seu olhar para onde ele nunca deveria ter saído. Que é de Jesus. Que é daquilo que Jesus te chamou para fazer e talvez você não esteja fazendo. Que é daquela relação com Deus que Ele te chamou para ter e talvez eu e você esquecemos. De tempos em tempos o Espírito tem que me lembrar. Lembrar de orar, lembrar de ler a Bíblia assim de maneira regrada e correta. Quem sabe o Espírito precisa te lembrar disso nessa noite. Ou mesmo confessar pecados, arrumar a vida, enfim, sair do sinal vermelho até do sinal amarelo. Eu quero orar com você. Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado porque, em primeiro lugar, o que sustenta um chamado
é aquele que chamou. Não é eu, mas é o poder do teu Santo Espírito. Também, Senhor, faz parte uma vida aprovada. Eu quero orar, Senhor, junto com aqueles que estão confessando pecados, que estão dizendo, neste momento, eu vou abandonar tal e tal prática. Coisas que talvez já são claramente pecados, mas coisas que ficam naquele local cinza, que não sabemos, nem se é preto, nem se é branco, mas que está incomodando o nosso coração. O sinal amarelo, em nome de Jesus, tira, Senhor, tira da nossa vida. Se preciso for, Deus, que seja retirado com tudo que está ao redor, mas para que os nossos olhos permaneçam em Ti. Senhor, e se cheguemos até o patamar de Mineu e Alexandre, Deus, que a Tua correção venha sobre nós, porque só isso poderá nos fazer ficar firme e aprender a não blasfemar. Em nome de Jesus, nos ajude a ter humildade de a Tua correção, a Tua palavra, Deus, e ser transformado pelo Senhor. Que aqui sejam deixados pecados, que sejam confessados e abandonados, práticas pecaminosas. Que aqui haja, Senhor, o perdão diante do Teu altar. Que aqui haja, Senhor, um compromisso. E que daqui, Senhor, o nosso olhar se volte para o Senhor, para onde deveria estar. Não é para a nossa carreira, apesar de ser boa e necessária, não é para as coisas deste mundo, para o conforto que temos, para o emprego, para o estudo. Isso tudo pode ser muito bem aproveitado na Tua presença, mas o olhar é ao Senhor, é isso que importa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos relembra disso. A gente não merece, Deus, mas o Senhor nos relembra que foi por causa do Senhor que chegamos até aqui. Eu oro grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar em pé? Vamos continuar adorando o Senhor? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo sobre Jesus. Jesus.
centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem